Nos últimos meses, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de trabalho e estudo para se tornar uma companhia. Hoje, no IA Trendcast, a conversa é com Flávio Torresilas, psicólogo clínico com quase 2 décadas de experiência, especialista em saúde mental e comportamento. Ele já atendeu mais de 30 mil pacientes e acompanha de perto o impacto das novas tecnologias na saúde emocional. Vamos falar o que muda quando a inteligência artificial ocupa espaço de escuta, o que preocupa e o que pode ser aproveitado, e até onde vai o papel do terapeuta nesse novo cenário de vínculos digitais. Prepare-se para uma conversa profunda sobre o encontro entre a psicologia, a tecnologia e o ser humano. Flávio, bem-vindo ao IA Trendcast. Tudo bem com você? Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Eu estava doido para participar já tinha um tempo, e que bom que a gente conseguiu falar sobre um tema tão presente, né? E vamos explicar aqui para a nossa audiência. Infelizmente, o Flávio só está online porque ele fica em Belo Horizonte e eu fico em São Paulo. Isso. Flávio, você já atendeu milhares de pacientes e acompanhou de perto a evolução dos transtornos emocionais ao longo dos últimos anos. Agora que a IA passou a ser companhia diária para milhões de pessoas, e principalmente para os brasileiros, o que mudou na forma como as pessoas se relacionam com elas mesmas e com o outro? Nos últimos meses, ela tem chegado como aquele convidado quieto que chega ali no início da festa, você percebe que vai conversando aos poucos com as pessoas, e no decorrer da, da eu acho que até da expansão midiática, ela começa a ocupar mais espaço emocional. Eu estava numa festa em Goiânia na semana passada, e eu fui na festa de uma sobrinha minha de 15 anos, e eu ouvi alguém conversando numa mesa ali sobre inteligência artificial, terapia, e aí uma amiga dela comentou com a mãe que estava fazendo terapia. Uai, que legal, foi sozinha fazer terapia, que ótimo. Com quem? Com o GPT. Então, está chegando num ponto onde realmente estão normalizando a conversa com a inteligência artificial como uma forma real de terapia. E sem demonizar o conceito, tem espaço para ajudar a gente a se entender um pouco melhor, mas não tem nenhuma diretriz ainda que controla o uso. E isso faz com que as pessoas entrem cada vez mais sem saber necessariamente o que estão indo buscar lá. Não sei se foi isso que você perguntou. Não, é isso mesmo, porque eu estava pensando aqui enquanto você falava, é uma experiência quase que imersiva, né? É você e um celular, você e o computador, e como eu costumo brincar, né? O Papatudo, né? O Papatudo comeu todos os livros de psicologia, de psicanálise e tudo, Assim, né? Ele dá respostas, mas não quer dizer que sejam as melhores respostas para aquela pessoa naquele momento, né? E o fato de as pessoas usarem isso de uma forma quase que mágica é que é um problemão, né? você já usou, Aline, a IA Não, para tentar pegar alguma. É interessante, não. faça por curiosidade. É interessante, tem respostas ótimas. Vou falar uma coisa aqui, gente, muito sem filtro, que assim, seria a pessoa ideal para minha vida. Pensa, ela fala tudo que eu quero escutar. Eu não sou É, confrontado com nada. É um espelho que eu olho para mim e falo, gente, eu sou perfeito? Você é perfeito, Flávio. Deseja que eu te faça algum elogio a mais? Nossa, olha que interessante. Então, ela vira um simulador de vínculo. Já pensou nessa expressão? Ela é. entrega acolhimento, e o acolhimento dela é muito bom. Eu fiz o teste, quando você me fez o convite, eu comecei a usar para simular alguns atendimentos, e eu tive insights muito legais, mas eu sou um piloto que, se usar um simulador, eu sei exatamente o momento onde tem falha. Mas, Aline, se uma pessoa que nunca pilotou na vida chega para um simulador
e acha que aquilo é suficiente para ensinar ela a pilotar, você imagina o impacto que isso tem quando colocar outras pessoas dentro do avião para poder te levar onde você quer. Então, esse simulador, ele entrega, sim, acolhimento, só que não tem responsabilidade, não tem diretriz. Então, isso faz Uhum. muita gente acreditar que está melhorando, quando, na prática, só está recebendo um colo digital. Não tem tensão, não tem controle de narrativa, não tem silêncios compartilhados, onde um assume o limite na relação terapêutica de não saber. Eu, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente, eu falo, nossa, não consegui pensar na resposta. Eu consigo chegar junto com o paciente para entender o que verdadeiramente ele está dizendo. Então, esse acolhimento, ele entra nesse ponto crítico porque ele não substitui o psicólogo, mas ele desloca a função de um terapeuta. Então fica muito confuso, sabe? Qual que é o papel ali? Como que a pessoa vai saber o limite do que ela pode perguntar ou não? E tem mais uma Engraçado coisa muito você. interessante, porque tem muito psicólogo que age igualzinho o ChatGPT. Isso é verdade. Mas é engraçado que você falou um negócio que me lembrou bem um comportamentão do ser humano, né? Muitas vezes a pessoa tá ali porque ela só quer acolhimento, né? Ela não quer resolver nada. Ela acha que terapia é acolhimento e não uma ferramenta para resolver alguma coisa, né? Então é interessante isso. Às vezes rola essa ultra empatia com a máquina, porque a máquina está sendo isso mesmo, né? Ela está só sendo empática, ela não vai resolver nada necessariamente, né? Agora, uma coisa que me preocupa são os jovens, né? 72% dos jovens, já dos adolescentes, conversam com IAs companheiras, né? E 33% usam a IA para desabafar ou buscar apoio emocional. E 24% compartilham informações pessoais com esse sistema. O que leva um jovem a preferir conversar com uma IA ao invés de um amigo ou um terapeuta? O terapeuta eu até entendo, mas o jovem não desabafar nem com amigo, né? Estranho. É uma pergunta muito, muito interessante. E quando a gente fala que terapia virou sinônimo de acolhimento, a gente já começa entendendo o movimento que empurra esses jovens para IA e não para terapia. Eles não querem acolhimento, eles querem anestesia. Acolhimento real te coloca diante de você mesmo. Já a IA entrega um colo instantâneo, sem atrito, sem limite, sem frustração. É um cuidado que não dói, e isso vicia. Quando você tinha lá seus 15 anos, você ia preferir fazer terapia com o Flávio, que eu tenho uma fama de ser bem delicadamente clínico, ou quase grosso mesmo, né? Ou com o ChatGPT, que vai entregar tudo que você quer ouvir. Ih, eu sou tão velha, eu sou do tempo que eu fazia diário. Então, E hoje era ou alguns amigo, psicólogos mandam fazer diário. ou era papel, ou era amigo, né? Eu Então, apelidava realmente, de MSN, como é que é? MSN Paper. Eu sou dessa época, é. o MSN, ele, ele era uma troca de papel dentro da sala. Mas é engraçado que você falou isso agora, né? O diário te dá uma resposta, né? Ele te traz um conforto, porque você coloca as coisas para fora de alguma forma, mas ele não te responde, né? O perigo é esse, o ChatGPT responde tudo, né? Uma loucura isso. Exatamente, tem sempre uma resposta. E aí vem uma coisa interessante, porque quando você me der essa estatística de que 72% dos jovens conversam com a IA e que 33% usam para desabafar, significa que nem todo mundo que conversa desabafa. Então, veja bem, eles estão escolhendo o lugar onde não precisam lidar com o risco da presença humana também. Por que tem uma galera aí se apaixonando
por inteligência artificial como se fosse a única forma de conseguir uma relação entre homem e mulher. Porque presença humana representa duas coisas que a IA não oferece: olhar e consequência. Se eu desabafo com um amigo, eu tenho que lidar com a reação do amigo, com a possibilidade de ser contrariado, julgado, de ouvir algo que eu não quero, de encarar a minha própria incoerência. Com a IA, não, gente. Ela está ali, te escuta como se você fosse perfeito. Eu escuto exatamente o que eu quero ouvir. E ela te devolve exatamente a validação que o seu cérebro, já saturado de dopamina, por causa dessa constância de recompensas rápidas, depois eu explico melhor. Até é legal a gente falar sobre circuito de recompensa, você me lembra depois, tá? Uhum. Que a gente foi acostumado a ter tudo que a gente quer, geração mimada. Não sei se você sabe, é a primeira vez na história que a geração atual é mais, para não falar burra, eu vou falar desproveniente de conhecimento intelectual do que a geração passada. E aí, essa galera não vai ser contrariada. A IA não cansa, não frustra, não te abandona. Ela é um espelho que não vai te confrontar. E para um jovem que ainda está construindo a identidade, isso é extremamente perigoso. Porque a autoestima não nasce da gente ser validado o tempo todo. A autoestima nasce de você se enxergar, errar, ajustar, continuar. E a IA pula todas essas etapas. Não sei se você viu, teve uma... Eu vi isso ontem, não sei aonde que eu vi. Não sei nem se esse dado é verdadeiro, mas eu acho que é. Que houve um número de desistências na prova do Enem recorde, porque a galera não conseguiu chegar na redação, porque está com preguiça de fazer uma prova grande. Ou então, uma queda na qualidade tão grande, porque você já chega lá exausto. Quanto que estou acostumado a ficar 4 horas fazendo uma prova, gente? Olha que loucura. E aí vai além do terapeuta ser o ChatGPT, e sim da forma como o uso está sendo difundido nas nossas relações como um todo. Como que você usa a IA? Parece um ser de outro planeta, como se fosse roubar a profissão de todo mundo. Não, gente. IA é uma maravilha, é a 8ª maravilha do mundo. Mas os mais inteligentes vão ficar mais inteligentes, se souberem usar, e os mais desprovidos intelectualmente, os mais preguiçosos, vão ficar Sim. mais preguiçosos, porque eles vão Sim. substituir o cérebro para ter alguém que pense por ele, ao invés de ter alguém que ajude a potencializar sua própria extensão intelectual. Você acha que a IA está preenchendo um espaço de escuta que ficou vago pela forma que as pessoas vivem hoje em dia, pela sociedade? Repete para mim, por favor. Ficou Você confuso. acha que a IA está preenchendo um espaço de escuta que está vago ou que ficou vago pela forma como as pessoas estão vivendo hoje em dia, sempre a 1000 por hora, individuais, tudo meio largado? Porque antes acho que as pessoas conversavam mais, né? Eu acho que o excesso do online acabou talvez afastando as pessoas, né? E a IA pode estar preenchendo esse espaço que ficou vago sem ninguém muito perceber. Sentimento. Eu acho, Aline, que a IA está ocupando um espaço, sim, né? A IA está ocupando um espaço que ficou aberto porque as pessoas, eu acho que elas não pararam de falar, sabe? Eu acho que elas pararam de escutar. Você sabe qual que é a maior qualidade de um psicólogo? Na minha opinião, tá? A escuta. Não é a fala, Ouvir, né? É, é ouvir. Porque se eu souber ouvir e eu conseguir te devolver, te mostrando que eu entendi, eu já estou fazendo 50% do meu trabalho. E uma coisa interessante é que os jovens, eu dou supervisão também, né? Eu vejo que os recém-formados, eles estão... Eu falei isso outro dia, cara, é muito legal essa pergunta que você fez. Às vezes o psicólogo, enquanto ele te escuta, ele está pensando no que ele vai falar. E sei se ele está pensando no que ele vai falar, é porque ele está inseguro, com medo de não saber o que falar depois que você terminar.
Só que aí ferra tudo porque ele não te escuta. E aí, se ele não te escuta, ele está lidando com o medo dele de ser julgado pelo paciente, então ele acaba só validando para o paciente não ir embora. Então, as pessoas, o espaço da escuta é o que ficou nesse vácuo no decorrer do tempo, porque o mundo acelerou tanto que ninguém tem tempo de sustentar a dor do outro. Ah, eu tô de saco cheio, não quero te ouvir, não. Nossa, já vem fulano falar do problema de novo. Então, cada um corre atrás do próprio alívio rápido, do próprio estímulo, do próprio. Me deixa em paz. E aqui entra um ponto central, que é o fato de que nós nos acostumamos a buscar prazer imediato para fugir do desconforto. O que a IA fez? Ela entrou onde a sociedade já tinha cavado o buraco. Hoje, todo mundo vive no ritmo da notificação. Isso não é uma opinião minha, isso é um fato. Sim. O cérebro está condicionado a respostas fáceis. A gente pensa cada vez menos. Ah, e agora pronto, o problema é a tecnologia. Não, o problema é o uso que a gente faz da tecnologia. Eu tenho mexido tanto com IA, eu até te falei isso uma vez, que eu fiz um curso de relojoeiro. Então, a última ferramenta que eu comprei, aleatório, para apertar os meus relógios. E aí, eu estou querendo fazer um curso, eu combinei com meu tio de fazer um curso de marcenaria. Por quê? Porque ou eu forço o meu cérebro a funcionar de uma forma manual, onde eu preciso realmente parar e pensar e desligar a parte tecnológica, ou eu vou me acostumar cada vez mais a conseguir ter uma resposta tão rápida que o meu cérebro vai perder essa capacidade de unificar os conhecimentos para formar o raciocínio. Esse prazer imediato, ele entra exatamente nessa parte de condicionamento do cérebro. Cada vez mais prazer imediato. A conversa humana tem silêncio, tem pausa, tem a chance real de você se frustrar. Por que o Tinder entra e faz um grande sucesso? Porque ele atravessa a frustração de conhecer uma pessoa errada, de conversar e ser rejeitado, de poder não ser escolhido. E aí, o que o Tinder faz? Deu match. Fechou. Vamos começar a conversar e encontrar. Eu estou sendo generalista, né? Mas só para mostrar que mas dá para entender bem. Existe uma corrida para diminuir as frustrações. Por que o Monjaro, que inclusive eu tomei, tá? Não estou falando... Da boca para fora? Da boca para fora, não, porque eu também sou desses, muito ansioso. Então, por que o Monjaro ele entra como a grande descoberta do século? Por que o Ozempic mudou o PIB da Dinamarca, o remédio mais vendido do mundo? Porque é muito mais fácil você não lidar com a frustração de não conseguir emagrecer. Por que os anabolizantes e por aí vai? É sempre rápido. Conversa humana te exige estar ali. E a coisa mais cara hoje é a presença. A IA te entrega o oposto, olha que doideira. Ela te entrega um estímulo constante. E eu, que sou ansioso, eu fico viciado na IA, porque eu consigo aprender tudo. Ela me entrega, eu consertei o fogão aqui de casa outro dia, tirei foto no chat GPT e fui fazendo os passo a passos, aprendendo, quando de repente estava eu lá consertando o forno aqui de casa. Legal? Muito legal. Qual que é o efeito colateral? Sobrecarga de dopamina. Eu começo a precisar desse estímulo constante e isso vicia. Então, respondendo a sua pergunta, eu tive que contextualizar, as pessoas conversavam mais porque existia espaço interno. Agora eu estou sempre ocupado. Existia vazão emocional. Ou seja, se tinha espaço, ele precisava ser preenchido. Para que eu vou preencher esse espaço indo na sua casa, conversar com você, se eu tenho aqui na minha frente alguém que consegue me responder tudo? Existia tempo, Aline. Agora o jovem conversa com a IA porque ali ele encontra o estilo de vida atual.
que o estilo de vida atual colocou para ele. Uma escuta que não exige nada dele, ele pode conversar em qualquer lugar, ele consegue ter profundidade, ele não precisa olhar para a decadência dele. Mas aí, na hora que o menino vai lá na rua para tentar chegar numa mulher, num homem, e recebe a rejeição, aí acabou. Aí acabou, porque a IA não preenche o espaço vazio. Ela ocupa o espaço que a vida, com o excesso de dopamina, deixou para trás. E é isso que é o alerta. Quando a tecnologia vira o nosso jeito de não sentir, a dor que não é sentida volta maior. A IA não é o problema. O problema é a fome afetiva que está virando rotina na vida das pessoas. A IA só está servindo o prato que a sociedade pediu. Por isso que eu não acho justo quando eu vejo demonizando a IA. É eles que estão pedindo isso. Você já Viajada, consegue né? observar? Não, tá. Eu achei sensacional, já até anotando aqui as coisas. Você já consegue observar, você já consegue observar ou conhecer pacientes ou seus supervisionados que estão usando a IA como confidente? Talvez eles já cheguem na sessão cheio de razão, que os médicos ficavam bravos que os pacientes chegavam no consultório cheio de respostas já, porque passavam no Dr. Google, né? Agora eles devem Sim. passar no Dr. GPT. Olha, eu consigo perceber alguns, poucos, que. E é engraçado isso, eu consigo identificar alguns até. Eu sei, eu falo que não pode, porque é proibido e tal, mas eu sei que a pessoa está gravando a sessão. Que ela pega lá o GPT e grava, não tem como eu controlar isso. Então, é proibido, porque é um espaço. Cortou o áudio. Eu tô aqui pensando, as pessoas fazem isso, né? Que loucura. Nossa, fazem muito mais. Olha só, eu gravo a consulta, pego o Flávio, monto a persona do Flávio na IA, e aí eu passo a ter o Flávio de graça. Tô falando sério, já me falaram isso. Que loucura. E não é porque não tem dinheiro para pagar a terapia, é porque ela pode ter o Flávio no bolso. E aí ela consegue montar o meu tom, o meu estilo, legal. Só que essas pessoas, que inclusive acabam parando de fazer terapia, é o mesmo perfil. É um perfil que precisa de validação. É um perfil que, quando é confrontado, não tem repertório emocional para lidar com a frustração. Mas tem outros que usam e é interessante porque muita coisa bate, mas muita coisa não. E aí, quando eu lanço aquela, aí eu brinco, tá vendo? É por isso que você paga. Que a IA não chegou nesse nível ainda. Que loucura. Só que não tem aquela coisa, aquele moralismo, que é usar, usa. Quero pular de um prédio. Quer que eu te ajude a escolher o melhor lugar? Tem casos assim. Você ouviu falar nisso? Teve um caso recente Já, aí. já ouvi, já ouvi. Agora, quando a pessoa chega e traz isso, eu não vou falar que é certo ou que é errado, mas você percebe que ela vem com um discurso muito pronto sobre quem ela acha que ela é. Então, ela só usou a IA para tentar montar. E aí o padrão é sempre o mesmo. A IA vira um lugar onde a pessoa desabafa sem se comprometer, ela conta tudo para a máquina e chega na terapia quase como quem faz um relatório. E aí teve uma vez muito interessante que uma paciente minha mais antiga, que ela chegou, fez isso, ela gosta muito de escrever. Ela chegou e veio com o protocolo pronto. Aí eu levantei da sessão e falei assim, tudo bem, então acabou, né? Você já fez o meu trabalho aí. Você já veio com a resposta pronta, com o que você acha que é, você já conversou com a IA, então não tem mais papel aqui, não. Que isso, Flávio? Eu falei, você usou o GPT, querida. Usei. E não tem problema. Mas quem a gente acha que é muito diferente de quem a gente realmente é. Ter essa consciência te permite ter mais aceitação com a própria incoerência. Então, se você vai na IA, saiba, não tem problema, vai.
mas vai sabendo que é um desabafo e não um psicólogo. Inclusive, não sei se você sabe, tem uma grande diferença entre terapeuta e psicoterapeuta. Já ouviu falar? Sim, sim, sim. A maioria não sabe disso. Então, para quem está nos assistindo, psicoterapia é uma pessoa que é formada em psicologia. E só ela pode exercer o papel de exercer o atendimento clínico. O terapeuta não. O terapeuta é uma pessoa qualquer que pode montar qualquer tipo de atendimento baseado no que ele vai ou promete lá te ajudar. Então, quando você vê terapeuta do amor, terapeuta sei lá, da ansiedade, pode ser que a pessoa não seja psicólogo. Então, para Sim, essa pessoa e para o montou um chat GPT é a mesma protocolo em coisa. cima de alguma coisa. É. Daí você está vendo que do real para o virtual, dependendo do ângulo que a gente enxerga, não faz muita diferença. Uhum. Você só está acessando aquele profissional ali que não tem nenhum respeito com as responsabilidades e diretrizes clínicas. Então, por que agora o problema é com a IA? Não, o problema é com a cultura de que você faz terapia com uma pessoa que nem é formada. É Ao prato sendo cultural, né? servido. É cultural. E que impacto esse espelho perfeito das respostas da IA pode ter no desenvolvimento da autoestima ou da maturidade emocional? Não só no desenvolvimento, mas vamos supor, um paciente mais velho, qualquer coisa, não é só o jovem, né? Como que as pessoas, o que isso afeta no dia a dia do ser humano, essa perfeição toda, essa concordância toda da IA? Isso vai além da forma de se conversar com a IA, né? E até mesmo com a forma de utilizá-la para substituir as decisões que a pessoa precisa chegar, né? O impacto é muito profundo, porque quando eu digo que a IA funciona como um espelho perfeito, eu estou dizendo que ela te devolve uma versão de você sem as arestas. Ela valida tudo, suaviza tudo, entende tudo. E aí, olha só que carinho que você recebe, mas vira um veneno doce. Porque a autoestima precisa de dois ingredientes que a IA não oferece: limite e realidade. Quando você conversa com alguém que te enxerga de verdade, essa pessoa te confronta. Ela te devolve aquilo que você não quer ver. Ela te frustra um pouco. E essa frustração te faz crescer. É o atrito que dá musculatura emocional. O adulto que se acostuma a conversar com a IA, ele entra num padrão muito perigoso, porque ele começa a acreditar que as suas percepções são sempre corretas. Há um narcisista sendo formado. A distorção de imagem aonde eu sou perfeito. Ele perde a capacidade de sustentar um conflito. Ele Uhum. se irrita mais fácil quando alguém discorda. Ele cria uma sensibilidade artificial, como se qualquer contrariedade fosse uma agressão. E tem outro ponto que pouca gente fala. O cérebro humano aprende a se relacionar pelo feedback do outro. Se o outro é previsível, sempre gentil, sempre validante, o cérebro para de trabalhar as regiões que modulam empatia, tolerância, regulação emocional. É um treino. São camadas de experiências que vão nos tornando, no decorrer da vida, mais inclinados a sustentar a nossa regulação, autorregulação emocional. Agora, se eu não lido com as frustrações porque eu estou sempre sendo protegida, essa mesma lógica acontece na dopamina digital. Quanto mais fácil o estímulo, mais fraco o sistema fica. Em pessoas mais velhas, o impacto aparece desse jeito. Ficam mais reativas porque não estão acostumadas a ouvir não. Ficam mais ansiosas porque não toleram silêncio, não conseguem esperar. Precisa ser tudo muito rápido. Ficam mais inseguras porque recebem validação sem construir, sem merecer.
e começam a empobrecer o repertório emocional. Fica emocionalmente muito menos treinadas para lidar com os desafios da vida, porque passam a buscar conforto ao invés de verdade. E aí o que a IA entrega é o quê? Colo. Mas a vida cobra o quê? Como fragilidade. E o que me preocupa é isso, quando alguém conversa demais com a IA, perde o treino da conversa com a vida real. Perde a habilidade de manter o desconforto, de atravessar os problemas. E sem essa habilidade, como que a pessoa vai se tornar uma pessoa madura, emocionalmente falando? Essa busca pela validação, ela já veio das redes sociais, né? As pessoas já, essa cultura de comportamento, de validação, já tem a cultura do like, né? A cultura do like, ela já vem faz uns 15 anos atrapalhando a cabeça de todo mundo, né? É, as pessoas precisam de se sentirem aceitas, para se sentir inteiras. Como que, além desse risco do dia a dia, né, de você não construir essas camadas, de ser uma pessoa que só quer a validação, quais outros riscos podem ter em relação, na formação de uma pessoa, na, na reconstrução de uma pessoa, de um adulto, numa fase de vida, quando a confiança está toda delegada para um algoritmo? Em tese, assim, o que você está perguntando é como que as pessoas são levadas a, a receber o que a sociedade quer que eles recebam? Não sei se eu entendi muito bem. Não, como que as pessoas poderiam se comportar? Qual seria a consequência de adultos e jovens que só vivem recebendo informação? Que tipo de pessoa vai se formar e que tipo de sociedade a gente vai ter quando já o ChatGPT já é a oitava plataforma mais usada no Brasil, né? E para onde estamos indo com esse tipo de comportamento? Se você for pensar bem, há muito tempo atrás, as pessoas para conversar, a única forma de conversar era em volta de uma fogueira. Porque os seres humanos, quer dizer, os seres humanos nem conversavam, né? Uhum. Para eles começarem a conversar, a necessidade de se comunicar era tão grande que o início da comunicação, se eu não me engano, o início da linguagem, né, começou com imitando o som de animal, o som da natureza, e foi muito esforço feito durante, sei lá, uns 30 mil anos para conseguir trazer a comunicação. Né? Acho que eu não consigo responder essa pergunta sem contextualizar, senão vai parecer que o problema é a IA. Não, E para mim, o claro. problema é. Não que Não, eu não, não. na minha resposta, se eu não contextualizar, Uhum. eu não vou conseguir me expressar sem colocar o problema na IA. Se a gente olha para a história inteira, a busca por validação sempre existiu. Ela faz parte do nosso cérebro social. O problema não é a validação, é a velocidade com que ela chega hoje. O preço dessa velocidade é o empobrecimento das experiências. Imagina o cenário antigo que temos. A humanidade primitiva precisava,
sentado ao redor de uma fogueira. Vamos imaginar a cena ali, os homens das cavernas ali sentados na fogueira. Olha que interessante. A humanidade inteira, né? Só funcionava desse jeito. Cada pessoa existia na relação direta com um grupo. E foram os grupos que foram muito importantes. Nossa, eu li isso num livro muito legal, inclusive, vou até indicar. Sapiens. Nossa, que livro foda, viu? Muito bom. Ou então você joga o resumo no ChatGPT e peça só os pontos principais. Isso que é o empobrecimento da informação. Ou então você pede ele ajuda para achar. Eu coloco todas as citações de livro, eu coloco também no descritivo do vídeo. Ah, legal. Tem um outro também que chama Nação Dopamina, tá? Muito bom. A humanidade, enfim, cada pessoa existia na relação direta com o grupo. Aí me fez lembrar esse livro, do Sapiens, que uma grande mudança na história da existência humana foram eles conseguirem se concentrar em pequenos grupos quando eles aprenderam a plantar, né, a cultivar. Então eles chegavam perto de um rio, por isso que hoje as grandes cidades da Europa, por exemplo, são todas feitas, as cidades antigas são perto de rios. É muito legal. Quando você para observar Amsterdã, Paris, Barcelona e por aí vai. Então, esse grupo, eles precisavam coexistir ali para eles poderem sobreviver aos ataques, inclusive dos outros humanos e dos outros tipos de humanos também, e dos animais. Então, você precisava ser validado pelo seu pequeno grupo para você conseguir sobreviver. Então, e o cérebro recebia essa validação pelo olhar, pelo gesto, pelo som da voz dos outros, pela caça que era bem feita, que não era bem feita, pelo aprendizado no grupo, pela preparação do ambiente, pelo cuidado com a estrutura. Era um círculo real de pertencimento. Olha, eu estou dando um salto de tecnologia de 15 mil anos, quando eu falo que eles conseguiram, eu nem sei se esses dados estão certos, tá? Deve ser 15 a 30 aí, que eles conseguem montar um acampamento, gente, para poder cultivar o seu alimento e construir sua casa. Ou seja, os humanos não precisavam mais andar sem parar para caçar. Então, você tem 15 mil anos de evolução, onde você precisava andar o tempo inteiro. De repente, você para. Olha que beleza, você não precisa mais andar. Não andar significa o quê? Diminuir sua estatura, diminuir sua musculatura e diminuir, sei lá, seu senso de direção, porque agora o que mais vai ser desenvolvido no seu repertório intelectual é o autocuidado, a sobrevivência. Então, isso passam aí mais 15 mil anos, com o cérebro aprendendo a dormir quando a luz do sol apagava, a acordar quando a luz do sol nascia. E hoje, você tem o celular na cara o tempo inteiro, você tem a tecnologia o tempo inteiro ao seu favor, você tem uma geladeira para guardar o seu alimento, você não precisa sair para caçar. Então, nós estamos falando de 30 mil anos, onde você precisou lutar muito para sobreviver. E tem o quê? 300 anos? Não, 1.500. Vamos colocar 1.800, que a tecnologia começou realmente a aparecer. Acho que em 1.800 ele já começou a geladeira, 1950 a televisão, final de 1.800 o rádio. Você já começa a não precisar ler um jornal, você já tem um rádio. Você não precisa mais ouvir, você tem a TV para assistir. Então, você consegue perceber que nosso cérebro não foi feito para isso? Uhum. As pessoas falam que vão fazer atividade física porque a atividade física melhora o desempenho. Não, a atividade física não melhora o desempenho. O que piora o desempenho é não fazer. Por quê? A atividade física, ela mantém seu corpo lembrando quem você que é né? natural para ele fazer. Exatamente. Então, você está parando para fazer o que naturalmente por 30 mil anos você fez. Só que se você não faz, você acaba ficando mais preguiçoso. E é esse o verdadeiro problema. Você pega a cultura do pertencimento e você pega essa cultura do quanto nós estamos empobrecendo a nossa evolução enquanto espécie, que a aprovação que vinha do vínculo, do risco,
do cuidado, se você caçava, o grupo comia, se você protegia, o grupo dormia seguro, o reforço vinha de ações. E essas ações existiam esforço, existiam risco, existia conexão. Avança alguns milhares de anos, essas aldeias que eu falei viram cidades. A validação muda, passa pelo trabalho, pela família, cria um sistema moral, começa a ter mais necessidade de participação social. Continua existindo, só que mais complexa. Mas olha o salto, muito rápido. O ser humano cresce pela experiência vivida, pelos desafios do cotidiano, pelas relações que existiam reciprocidade. Agora corta, direto para hoje. Um adolescente recebe em segundos mais estímulos do que um ser humano da Idade Média recebia a vida inteira. Pensa no cérebro. O circuito de recompensa do cérebro é esmagado por notificações curtida, dopamina rápido. É como trocar a fogueira por um holofote que nunca desliga. E o livro Nação Dopamina explica isso. Nosso cérebro não foi feito para tanto brilho. Brilho. Uhum. A pessoa começa a buscar gratificação cada vez mais rápida, em doses maiores. Isso cria um padrão. A mente perde resistência, paciência, e ela começa a se acostumar a prazeres rápidos. Eu não quero ficar 5 anos na faculdade para ganhar dinheiro. Eu quero entrar para o digital, vender um produto no nicho black e ficar rico, porque ficar 5 anos sem ter dinheiro hoje não faz sentido. E onde a IA entra nisso? A IA virou a fogueira falsa. Antes as pessoas sentavam e contavam histórias. Hoje, cada um senta sozinho com o celular e fala com uma máquina que devolve tudo isso em segundos. A conversa humana vira exceção, isso é grave. A validação é colocada com um clique e não com experiência. A consequência aparece assim. O adulto que cresceu no ritmo da dopamina digital tem dificuldade de sustentar uma frustração. A criança que vive de telas perde o treino emocional, porque ela não tem camadas de experiências para poder desenvolver um repertório, de construir ferramentas que vão ajudá-las a matar o leão amanhã quando ele vier em forma de uma vaga de trabalho. O jovem que só conversa com a IA perde a leitura do outro. Nossa, um trem que me irrita é aquele olhar. Dá o zoom. Você fez dever de casa? Já, né? A maturidade vira um músculo não exercitado e o nosso cérebro é um músculo. Aline, o nosso cérebro, ele tem 2% do tamanho do nosso corpo e ele absorve e consome 20% de tudo que você ingere. Tudo. Se você ingere um caminhão de açúcar, 20% vai para o seu cérebro. Se você ingere um caminhão de alface, 20% das vitaminas vão para o seu cérebro. Você coloca uma sociedade em que não se preocupa com esses 20%, porque ele é caro. Pensa, Aline, ele tem 2% do tamanho. Ele pega 20% de toda a energia. Qualquer economia para ele é melhor. O que o seu cérebro prefere para ele se manter alimentado? Um hambúrguer que tem 1.000 calorias, hiperpalatável, recheado de gordura, carboidrato, açúcar, e com uma mordida ele tem metade da caloria que ele precisaria de um dia inteiro para receber. Mas aí se você come um hambúrguer agora, um hambúrguer agora, um hambúrguer agora, você treina seu cérebro para querer o quê? Alimentos caros, em caloria. Se você passa 30 anos sem fazer atividade física, mas você passou 30 mil anos na genética com o corpo preparado para se movimentar, para gastar o que consome. Aí você pega agora 200 anos só. O que é melhor? Você ter que ficar 1 hora para poder gerar uma economia de 400, um pico bem pequeno de dopamina, ou você dormir até mais tarde e comer um hambúrguer de manhã?
E aí você vai treinando o seu cérebro para ele funcionar do jeito que a gente está vivendo hoje. Então, a sociedade que antes crescia em camadas, pertencimento, desafio, esforço e construção, agora ela cresce em superfícies lisas. E superfície lisa escorrega. E a validação imediata cria uma identidade frágil, uma geração mimada, psicologicamente falando. Uhum. A pessoa não se ancora no que vive, ela se ancora no que sente na hora. Então eu vou para IA porque eu quero ouvir isso agora. E aí, terminando a sua resposta, se a gente projeta isso para um futuro, o mapa não é bonito. Porque uma geração que não conversa, vamos pegar da história, conversava em torno de uma fogueira. E a gente chega hoje para uma sociedade que praticamente não conversa, olho no olho, a ideia é que ela se torne uma geração que não consiga sustentar os vínculos. Uma geração que não aguenta desconforto. Uma geração que foge de si para não ter que enxergar a própria fragilidade. E qual que é o impacto na sociedade? Uma sociedade que não escuta, que não cria, que não dá conta de sustentar a própria fome emocional. Então a fogueira de hoje virou tela. Só que tela não aquece, ela te ilumina por fora, mas te esfria por dentro. Olha que Dá perigo. para Que perigo. reeducar isso? É um perigo. Dá para reeducar isso de alguma forma? Se a gente pensar nessa própria lógica, eu vou explicar o que é o circuito. Eu vou explicar o que é esse. Vou explicar o que é esse circuito de recompensa de uma forma mais prática, para mostrar como é importante a gente olhar para a nossa própria limitação. Tem um conceito que fala que, isso já é comprovado, o nosso cérebro ele é plástico. Por que ele é plástico? Porque ele aprende, desaprende e reaprende. Eu fumei um maço de Hollywood vermelho por 17 anos. Achei que eu nunca ia dar conta de parar de fumar. Foi uma das grandes conquistas da minha vida. E hoje eu faço atividade física na força do ódio há 3 anos. Porque eu passei a vida inteira sendo completamente sedentário. E lembra, vamos pensar no cérebro, que o cérebro é caro. Então, se ele é caro, ele vai preferir economizar energia me dando ali no cigarro um alívio que em 15 minutos eu pego o cigarro, acendo, fumo. Não precisei de lidar com o vazio, ou ansiedade, ou seja lá qual outro motivo for. Com a atividade física a mesma coisa, com o conhecimento a mesma coisa. Mas da mesma forma que eu atravessei aquele período tão difícil do desconforto de não fumar, o desconforto de ter que acordar e fazer atividade física, eu estou ensinando para o meu cérebro que vale a pena ele receber a dopamina em pequena dose, porque faz bem para várias outras áreas do meu corpo. Então, o que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu estou, mesmo não gostando de atividade física, mesmo não gostando de fazer dieta, eu estou acostumando o meu cérebro a funcionar da forma que ele funcionou por 30 mil anos. Eu estou deixando de ser um mimado dopaminérgico. Eu estou lá indo fazer o curso de marcenaria porque eu estou deixando de ser um mimado dopaminérgico. Para eu terminar uma mesa, eu vou ter que ficar 30 dias fazendo. Diferente do que hoje você dá um clique e receber na sua casa. Isso quer dizer que eu estou treinando o cérebro. Como fazer uma mesa, né? Como fazer uma mesa. Exatamente, mas eu vou usar o chat para poder me ajudar a ter ideias de como fazer essa mesa. É diferente. Então a questão é que a gente não usa o nosso cérebro do jeito que a gente deveria e a gente usa só do jeito que a gente quer. É esse a grande diferença. A gente precisa buscar, não é prazer no desconforto. A gente precisa buscar propósito no desconforto. Então a questão é que
o cérebro sempre aprende pelo caminho onde a recompensa chega mais rápido, com mais facilidade. E hoje a recompensa chega pela tela, pela facilidade, pela tecnologia. Para reeducar isso, a gente precisa treinar o cérebro a receber prazer de experiências que exigem mais presença mesmo, mais esforço, mais relação humana. Então, o circuito de recompensa funciona assim. Você faz algo, o cérebro solta dopamina. O que é a dopamina? Eles falam que dopamina é o prazer, mas não é o prazer. Ela é uma motivação, é o motivo da ação. É qual motivo eu tenho que vai me fazer gastar uma energia para justificar o meu movimento. Eu tenho TDAH. Eu tenho uma dificuldade de produzir dopamina no meu cérebro. Então, isso faz com que eu tenha muita dificuldade de focar em coisas que eu não gosto. E eu faço tratamento para isso. Então, se você fala para mim, Flávio, você quer um chocolate? Nossa, eu como sem parar, porque é recompensa rápida. 2 barras agora. Flávio, eu te dou 10 barras para você ir lá na padaria, que fica a 300 metros da sua casa. Ah, não vou não. Olha o trabalho que eu vou ter para ela buscar isso aí. Mas e a vontade do doce? Eu pego uma colher de açúcar ali e coloco na boca. A dopamina, ela é, caramba, eu vou lá buscar o chocolate, porque eu vou ter o prazer de comer algo gostoso. Então, o meu motivo, qual é o motivo? Isso é dopamina, é o motivo que te leva a exercer algo. Eu não consigo criar um motivo para fazer atividade física porque é saudável. Balela, eu não vou fazer porque é saudável. Mas por que você faz então? Porque eu produzo melhor. A energia que a atividade física me dá de manhã, ela consegue me deixar muito mais saudável durante o dia. Então, o meu prazer é imediato, percebe? Ah, eu vou malhar para daqui a um ano eu emagrecer. Ah, gente, daqui a um ano é longe demais para o meu cérebro. Meu cérebro quer coisa rápida. Então, eu aprendi a colocar o motivo para uma recompensa rápida. Porque aí o que você faz? Você vai fazer algo. Pensa nisso, Aline, num esquema, tá? Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai fazer algo, o cérebro solta dopamina. Pronto, você tem energia. Você sente prazer e ele entende que vale a pena repetir. Mas você acha que você vai sentir prazer fazendo atividade física um dia, se você viveu 30 anos mimado? Então o problema é quando ele recebe dopamina sem experiência. Agora você está entendendo a lógica do chat? Meu cérebro cria dopamina quando eu sou validado pela IA. Então eu recebi dopamina de graça, eu não preciso ir no psicólogo, eu não preciso conversar com ninguém, caralho. Eu não preciso gastar energia. E aí o que o cérebro fica? Preguiçoso. Ele para de buscar atividades profundas e começa a buscar estímulo rápido. Acontece com redes sociais, acontece com IA, acontece com comida. Isso enfraquece o sistema inteiro. E aí entra o treino. Um cérebro treinado a buscar recompensa em coisas profundas cria resistência emocional. Um cérebro treinado a buscar recompensa em estímulo rápido cria ansiedade e dependência. O caminho para reeducar começa com práticas pequenas. Cara, é muito louco isso, mas é muito simples. Eu falei isso com a minha esposa outro dia, e é claro que ela não gostou que eu falei para ela, né? Você começa a ficar uma pessoa chata. Porque, tipo assim, gente, não olha a porcaria do celular quando você acorda, cara. Abre a janela, recebe luz do sol. Por que recebe luz do sol? Porque por 30 mil anos o seu cérebro aprendeu a acordar com vitamina D. Vitamina D ajuda no nível de energia que você precisa para sustentar o seu dia. Experimenta pegar um café, ir para a janela, abrir e ficar ali, ó, recebendo luz. Se não tem diretamente o calor do sol, pega a luz do sol. Por quê? Porque seu cérebro ele entende, acordou. Vamos relembrar que são 30 mil anos na evolução da espécie para você acordar quando aparece a luz. Se você levanta com o quarto fechado, escuro, e você pega a tela do celular, o que seu cérebro está entendendo? Que porra é essa? Que luz é essa? Só que você faz isso 30 anos, ele não precisa mais da luz do sol. Ele precisa dessa. Se você não coloca essa, como que ele vai receber vitamina D para poder te dar energia? Isso é um pequeno ponto. Conversa olhando nos olhos de alguém por alguns minutos. Faz atividades que exigem foco. Vamos voltar na marcenaria? Eu não consigo fazer a marcenaria se eu corto a minha mão.
se eu não estiver focando ali. Então, isso tira o barulho de todos os outros estímulos que minha vida está recebendo ali a todo instante. Pensa, eu tenho TDAH, de novo. O que significa TDAH? Dá para vocês verem isso no próprio vídeo. É 1 milhão de informação chegando ao mesmo tempo e meu cérebro não consegue processar. Então, eu tenho uma hipervelocidade de informação acontecendo aqui. E eu preciso escolher uma para passar para vocês. Eu fico muito perdido. Só que o que acontece? Eu foco. Eu olho no olho da Aline. Quando eu não consigo focar na Aline, eu vou e olho para o teto. Por quê? Porque se eu estiver olhando para a Aline, eu não consigo buscar no meu cérebro a informação que eu quero. E é o que São falam para mim. técnicas pessoais. É o que falam para mim sobre a gastronomia. Ai, como é que você ainda consegue fazer isso? Eu falei, não, é o melhor momento da minha vida. Eu fico parada, cozinhando, fazendo aula de gastronomia, fazendo curso, coisas que eu preciso prestar atenção, porque eu passo o dia inteiro no computador. Eu preciso de um momento fora do computador, né? Eu preciso me concentrar com outras coisas, eu preciso, né? E isso é o que você falou, limpa a cabeça, né? Organiza o pensamento, é ótimo. Exatamente. E que é nada mais do que sinta o tédio. Aline, eu tenho muito paciente que não consegue assistir um filme mais, Aline, porque tem que colocar na velocidade 2 para assistir um filme, gente. Que vai ler um livro, não consegue, porque tem que ir lá para o final do livro. Sinta tédio, Acredito. gente. Gente, não acredito. Sim, a galera já está acelerando para ver filme. Já tem aplicativos de resumo de filme, Aline. Olha que bizarro. Bizarro. Tudo isso para não sustentar o desconforto, porque eles vão correndo para aliviar. E aí, cada prática dessa, que a gente está falando aqui, fortalece o seu sistema. Isso é um treino. O cérebro volta a aprender que existe prazer em experiências reais. E aí a dopamina, ela deixa de vir só da luz azul e volta a vir do mundo de verdade. É isso que eu ia te perguntar. Que práticas simples que podem ser introduzidas para fortalecer a saúde mental? Vou falar mais nesse sentido. Eu vou falar mais nesse sentido que eu não quero falar sobre práticas muito vazias, que eu sei que no final é tipo assim, autoajuda barata, que chega e fala assim, durma mais cedo, leia um livro. Como que você vai ler um livro se você não aguenta sustentar seu desconforto, sabe? É, Se alimente bem. Não, é muito mais no sentido de eu recebo um empresário de sucesso no consultório, e aí o cara quer ser hiperprodutivo e não come um prato de salada, sabe? O cara quer Uhum, ser uhum, saudável, quer melhorar a memória, mas não consegue ter uma boa qualidade de sono. Então eu vou uhum. falar coisas mais reais, que é momentos curtos de pausa durante o dia. Pegue um momento durante o dia para você não pegar o celular, sabe? Fica ali, a hora que vai cozinhar, cozinha sem o celular perto, a hora que vai acordar, não pega o celular. Pela recompensa rápida, sabe? Pelo estímulo rápido. Porque essa pausa começa a criar um espaço interno. O cérebro começa a aprender que pode respirar sem ter estímulo. É uma oportunidade dele sustentar o vazio. Escolha algumas pessoas para você conversar. A hora que você vai no restaurante, deixa o celular guardado. Pô, chato pra caralho. Você está conversando com a pessoa e a pessoa ali dividindo a atenção, porque ela está conversando com mais 5 pessoas ao mesmo tempo. Falta de respeito. Nós estamos falando de ficar 30 minutos ali almoçando, 1 hora almoçando, existindo, sem deixar de estar ali, sem fugir do silêncio, do desconforto de não ter um assunto, porque isso mostra o quanto que você está vazio. 2 ou 3 minutos já treinam o cérebro a reconhecer que existe um vínculo ali. O sistema de recompensa ele se ativa pela presença humana. Lembra, foram 30 mil anos, a gente só vai Uhum. reaprender. Atividades que exigem um passo a passo, cozinhar,
Lê uma página por dia, pô. A hora que você for dormir, lê uma página. Arrumar algo pequeno dentro de casa. Essas tarefas despertam dopamina ligada a uma realização diferente. Não está ligada à velocidade. Micro desafios, escolher algo simples para você cumprir. Melhora o hábito de beber água. Como que eu melhoro o hábito? Eu sempre esqueço, manter a porcaria da água perto de você. Eu, Flávio, se eu tiver que lembrar de ir lá buscar água, eu passo meio dia sem beber água. Como que eu vou Eu também. resolver A isso? água Eu manter a aqui. garrafa de água aqui perto. Isso A água tem que estar acorda perto. Se 5 não lembra. minutos. É porque senão você não lembra, seu cérebro não acostuma. Agora, é muito simples você acordar 5 minutos mais cedo para poder receber a luz do dia e ler uma página, ou tomar um café, ou simplesmente olhar para algo que faça sentido. Termine uma tarefa pequena, porque o cérebro ele começa a fortalecer o caminho entre o esforço e o prazer. Nem tudo que eu me esforço vai me dar prazer, mas vai me dar a sensação de completude. Tédio é uma academia emocional. Ficar alguns minutos sem estímulo dá ao cérebro a chance de reorganizar o próprio ritmo. Tomar banho prestando atenção na água. Tomar café sentindo o aroma. Não tem mágica aqui não, tá vendo, ali? Não é acordar 4 horas da manhã e tomar um banho gelado que você vai ser hiperprodutivo, não. Se eu fizer isso, eu surto. Nós estamos falando de mágica, não. Nós estamos falando de voltar a trazer o que o seu corpo precisa para te ajudar. Ajuda o seu cérebro a te ajudar. Você quer ter uma boa memória? Coma bem. E não vai lá comprar um curso para melhorar a memória enquanto você gasta a memória aprendendo o curso. Doideira isso, né? Você vai Você acha estudar, que. você vai Você estudar com o acha que celular aqui apitando. Como é que seu cérebro vai não dá. priorizar o que ele Não aprende? dá. O que é importante? Não dá. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero saber a sua, depois eu falo a minha. Você acha que a inteligência artificial vai nos valorizar, vai nos forçar a valorizar mais o ser humano ou vai nos afastar do humano? Boa pergunta. Peraí, tá vendo? Não tô conseguindo me concentrar, porque eu vou pegar o carregador, que meu notebook tá com 2% de bateria, tá? Só um minutinho. Tá. Aí eu tô olhando para ver se vai dar tempo, aí não vai dar tempo, aí vai dar tempo, o quê? Eu tenho mais três perguntas. Pronto. Ó, apareceu aos bastidores, apareceu minha luz artificial aqui. Você sabia que, é claro que você sabia, né? Você vai dar vários conselhos para isso. Mas a melhor luz, até para você gravar um vídeo, é a luz do sol do meio-dia, né? Ah, é ótimo, né? Nem a luz do sol a gente consegue substituir para poder gravar um vídeo. Então, vou responder a sua pergunta. Eu acho que a IA vai fazer duas coisas. Ela vai afastar quem já está fugindo de si e vai aproximar quem está disposto a olhar para a própria vida com mais consciência. Então, a IA expõe o que a gente já é. É isso que eu estou tentando trazer desde o início. Ela é o prato cheio para o que nós estamos pedindo. Se a pessoa usa a tecnologia para escapar da dor, ela vai mergulhar ainda mais no alívio rápido. Vai conversar só com a máquina. Vai fugir de si. Acostumar a só ouvir o que quer. Vai ficar cada vez mais sensível ao atrito humano. Então a IA vira o travesseiro perfeito para o emocional dela não enfrentar o desconforto. E aí
esse não enfrentar o desconforto não produz humanos maduros. Agora, quando a pessoa usa a IA como apoio, como ferramenta, como estrutura, aí o efeito é outro. Economiza tempo, organiza pensamento, te ajuda a ser mais produtivo, você aprende muito mais rápido, e a hora que você chega no encontro humano, você chega com muito mais densidade, muito mais repertório. Ela não troca o ser humano por IA. Não sei quem fala isso, mas nenhum ser humano vai ser capaz de substituir uma IA nunca, e nenhuma IA vai ser capaz de substituir um ser humano nunca. Então, os dois precisam coexistir, um supervisionando o outro. Então, acho que a pessoa precisa usar a IA para chegar mais inteira e para existir de uma forma mais inteira. E tem algo que ninguém fala, mas eu vejo todos os dias no consultório, é que quanto mais a IA avança, mais a gente percebe que faz falta, o que faz falta na IA. Faz falta o contato, o olhar, o silêncio, a presença, o cheiro, a experiência de vida, né? Então a IA ela limita muito, porque ela imita a relação. E esse é o risco, porque ao imitar, ela não cria o vínculo. Então a resposta é simples. A IA vai afastar quem quer fugir e vai valorizar o humano que está tentando pegar a vida de volta. E qual que é a sua visão? Eu acho que vai dar uma piorada ainda para voltar a melhorar. Eu acho que a gente ainda vai ter um período, e eu não sei precisar o tempo disso. Eu acho que as pessoas ainda vão piorar muito o comportamento, ainda vai haver uma idiotização das relações ainda maior, porque eu e você, a gente vive numa bolha de pessoas que usam muito, né, inteligência artificial e conhecem pessoas e têm relações e tal, então a gente observa isso muito mais rapidamente, mas eu acho que ainda vai piorar bem para voltar a melhorar, para voltar às relações mais necessárias. Acho que o ser humano ele vai entender que ele precisa do humano, mas ainda vai demorar. Eu acho que ainda vai demorar um tempinho. Porque a gente já vem dessa questão geracional dos jovens, já mais fechados, já mais usando mais digital, né? Já é um comportamento que já vem vindo, né? A IA só potencializa esses problemas que já vinham acontecendo, né? E aí eu acho que vai dar uma acordada em todo mundo, mas eu não sei exatamente quando isso vai acontecer. Na real, assim, eu concordo com você, vai piorar antes de melhorar, principalmente. E não porque a IA é ruim, né? Vamos deixar isso claro, é porque a nossa maturidade emocional ainda é muito baixa para lidar com um poder tão grande na mão. A gente vive numa bolha onde todo mundo usa, brinca, cria e testa. Só que existe um Brasil inteiro e um mundo inteiro que nem sabe o que é IA ainda. Pois Então a é. diferença entra em quem domina a ferramenta e quem é dominado por ela. Isso vai explodir. Porque isso cria um tipo novo de desigualdade. A desigualdade cognitiva. Vai existir gente que sabe pensar com apoio da IA. E vai existir gente pensando como a IA quer que ele pense. O risco da idiotização é real porque quanto mais estímulo rápido, mais o cérebro apaga a capacidade de reflexão. Quanto mais a IA responde por você, ao invés de responder com você, mais você perde musculatura mental para pensar sozinho. Quanto mais você terceiriza a dúvida, mais frágil você fica diante da vida real. E tem outra camada que me preocupa, que é exatamente isso que você disse, de quem vive dentro da bolha acha que todo mundo está evoluindo junto. Mas grande parte da população está sendo engolida por essa avalanche sem entender nada. Elas só consomem, não questionam, não filtram, não sabe o quanto elas podem estar sendo manipuladas, seduzidas para serem emocionalmente programadas para achar que a IA é a substituta, ao invés de ser a ferramenta. Uhum. E aí quem sabe usar domina, quem não sabe obedece.
Flávio, que mensagem você daria para pais, professores, profissionais de saúde, o ser humano em geral que assistiu a gente aqui nessa conversa hoje sobre o uso da IA? E não é só para terapia, né? A gente está falando aqui, hoje virou um papo de IA na vida, né? Não, acabou que a gente. Nossa, nem pensei nisso. Acabou que a gente. O menos falado Mas foi foi sobre ótimo, foi terapia. ótimo. Foi ótimo. Depois a gente faz outro. Eu topo. Porque é muito. Ai, caramba, quase que eu caio aqui. É muito difícil falar de terapia sem mostrar qual o contexto verdadeiro que leva a gente para a terapia, né? Que é um padrão de comportamento do ser humano como um todo, que faz com que ele busque cada vez o caminho mais fácil, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a pessoa que não se acha hipócrita é a mais hipócrita que tem, porque significa que não conhece as próprias incoerências, né? Então, eu vou deixar um recado, que novamente, né, vou fazer essa contextualização como uma reflexão, não pela IA, pelo todo que faz com que a gente aceite ir sempre pelo caminho mais fácil, usando a IA como substituto e não como ferramenta. A frustração, ela não é um castigo. Então vocês têm fugido muito da frustração, achando que a frustração, ela é o seu inimigo. E aí você corre lá para preencher o seu vazio. Frustração é treino. Toda vez que algo sai diferente do que você queria, o mundo está te oferecendo uma oportunidade de você treinar o seu cérebro como uma microacademia emocional. Ah, então você está dizendo que é bom sofrer. Não. Ah, então a dor ensina. Isso aí, quem está falando isso aí não tem um mínimo de conhecimento. E tem muita gente falando isso por aí. Não é a dor que ensina, não é a frustração que ensina. É a ferramenta que a gente precisa construir emocionalmente que nos permite evoluir por ter conseguido superar aquela dor. Então é apesar da dor. O problema é que a gente tem aprendido muito a sair correndo desse treino, porque dói. Em vez de respirar a dor, você abre a tela. Em vez de habitar o vazio, você preenche com qualquer porcaria. Em vez de conversar com pessoas, você busca conselhos na inteligência artificial. Em vez de sentir o impacto, você pede uma resposta pronta. Você é um mimado dopaminérgico. Em vez de habitar o silêncio, você está enchendo sua cabeça com barulhos. Habitar o vazio é uma das tarefas mais adultas que existem. Vazio é aquele momento em que nada distrai, nada alivia, nada preenche, só sobra você com você. Não pode ter uma tela. Muita gente acha que esse lugar é sinal de fracasso porque é onde você silencia os outros barulhos e passa a ter que lidar com sua própria autorreflexão. Só que esse lugar, ele é o chão de toda mudança que você precisa construir na sua vida, porque é ali que é a base da sua maturidade. É ali que você percebe o que já venceu, o que ainda dói, ou o que ainda você mantém por medo. Essa é a diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você se sente abandonado dentro de você, é um buraco. Ninguém gosta de ficar sozinho. Mesmo cercado por gente, você ainda se sente sozinho. Solitude é outra coisa. Solitude é uma capacidade de ficar sozinho e ainda assim se sentir como uma boa companhia por dentro. É quando o seu próprio silêncio faz com que você consiga viver com desconforto, não como um castigo que precisa acelerar o filme ali porque você não está dando conta por não ter muito barulho para te anestesiar. E aí a mesma cena de um quarto fechado, com o uso da tecnologia, pode ser uma prisão ou um retiro, depende de quem você já aprendeu a ser dentro desse quarto. E aonde a IA entra nessa história toda?
A IA pode servir como ferramenta, como apoio, como um rascunho da sua ideia, como um lembrete do seu caminho, pode te ajudar a se organizar, pode te ajudar a agilizar. Só que nenhuma máquina atravessa a dor por você. Nenhum chatbot te entrega essa musculatura emocional. Nenhum algoritmo suporta seu choro 3 horas da manhã com o corpo tremendo. Uma síndrome, um ataque de pânico, porque a sua vida perdeu sentido e você olha para trás e se arrepende de metade que não foi vivido, mas foi preenchido, né? O seu vínculo não vai ser substituído, um vínculo de verdade. Se quer fazer terapia, faz um processo sério. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo agora, literalmente seria: deixe a IA te ajudar a pensar. Deixe o ser humano te ajudar a sentir. E não a deixar de existir por conta da IA. Usa a tecnologia para te aproximar da vida, não para te afastar da vida. E de vez em quando, fecha a porcaria da tela, fica alguns minutos com o próprio incômodo e perceba o quanto que você está viciado, muito mais do que você imagina, porque no fim, a verdadeira prova de saúde emocional não é o quanto você consegue distrair a sua dor. É o contrário, é o quanto você consegue atravessar a dor sem abandonar a própria alma no meio do caminho. E aí, quando vocês começarem a fazer isso, eu tenho certeza que vocês vão perceber o quanto que vocês não dão conta. E é isso. Muito bom, muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. Flávio. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo, obrigado pela aula. Livros de inscrição estão aqui embaixo, vou deixar. E deixo o arroba do Flávio, deixo tudo. E a gente se vê até o até o próximo IA Trendcast. Obrigada, Isso aí. até já. É. E me siga nas redes sociais também, né? Vou colocar aqui, vou colocar. Eu produzo conteúdo com esses insights aí diariamente. Dá uma preguiça fazer, então já que vai fazer, tem que ter alguém para assistir, né? Boa. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, e até o próximo. Até.